Repita comigo, invocamos. Invocamos. Você não está invocando o que com essa voz mole aí? Vai, coragem. Invocamos. Invocamos O teu nome. o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença. Invocamos a tua presença No meio de nós. no meio de nós. Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, o teu poder. o teu poder. Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, a tua força. a tua força. Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, neste lugar. neste lugar, Neste lugar. neste lugar, O teu grande amor, o teu grande amor, que tudo pode curar. que tudo pode curar. E com os braços bem erguidos, cantemos isso. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. A palavra de Deus diz que todo aquele que pede, recebe. Invoquemos, peçamos a ação e a presença de Deus neste lugar e sobretudo no nosso coração. Cantemos. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua Presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor. Que tudo pode curar. Faça dessa música a sua oração. Cante. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Uma vez mais, invocamos desde o início, mas cante com a sua alma, faça dessa canção a sua oração, se despoje na presença de Deus. Invocamos o teu nome. O teu nome. Imagina somente Jesus diante de ti agora. Canta para Ele. O teu poder. Invocamos a tua presença. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome. Invoca esse nome que tem poder. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, a tua força, o teu poder, aliás, a tua força. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, neste
lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Só você agora, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Canta com força para o teu Deus que te ama, que quer te curar, que te liberta nesta noite. Manifesta neste lugar. manifesta, Senhor, o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, Manifesta, com força o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. E repita com o Padre: eu invoco, Jesus, o teu nome eu invoco, Jesus, o teu nome sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre todas as áreas do meu ser. sobre todas as áreas do meu ser. Eu invoco, Jesus, Eu invoco, Jesus, o teu santo nome o teu santo nome sobre as tempestades sobre as tempestades que existem dentro e fora de mim. que existem dentro e fora de mim. Eu invoco o teu nome sobre a minha família, Eu invoco o teu nome sobre a minha família, sobre cada membro da minha casa. sobre cada membro da minha casa. Eu invoco o teu nome, Jesus, Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a minha história, sobre a minha história, sobre todas as realidades sobre todas as realidades que compõem o meu passado. que povoam o meu passado. E eu te suplico, E eu te suplico, tapa todas as brechas tapa todas as brechas na minha história, na minha história, no meu interior, no meu interior, nos anéis da minha mente, nos anéis da minha mente, pela força do teu santo nome. pela força do teu santo nome. Eu invoco o teu nome, Jesus, Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida profissional, sobre o meu trabalho. sobre o meu trabalho. Eu invoco o teu nome, Jesus, Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a minha vida relacional, sobre a minha vida relacional, sobre todos os meus relacionamentos sobre todos os meus relacionamentos, com familiares, com familiares, com amigos, com amigos, sobre os relacionamentos profissionais. sobre os relacionamentos profissionais. Eu invoco o teu nome, Jesus, Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os meus afetos, sobre os meus afetos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas emoções, sobre todas as minhas fraquezas. sobre todas as minhas fraquezas. Eu invoco o teu nome, Jesus, Eu invoco o teu nome, Jesus, para que o Senhor acalme as tempestades, para que o Senhor acalme as tempestades, para que o Senhor silencie os mares, para que o Senhor silencie os mares, para que o Senhor desfaça as agitações, para que o Senhor desfaça as agitações, para que o Senhor estabeleça a paz para que o Senhor restabeleça a paz dentro e fora de mim. dentro e fora de mim. Eu invoco o teu nome sobre os meus olhos, Eu invoco o teu nome sobre os meus olhos, sobre os meus conceitos, sobre os meus conceitos, sobre a minha mente, sobre a minha mente, sobre os meus ouvidos, sobre os meus ouvidos, sobre o meu corpo, sobre o meu corpo, sobre o meu coração. sobre o meu coração. Manifesta em mim Manifesta em mim e através de mim e através de mim a tua força, a tua o força, teu poder, o teu poder, os teus milagres, os teus milagres, prodígios prodígios e sinais. e sinais. Amém. Amém. E vai se sentando de maneira bem suave. Nós vamos cantar esse refrão. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita propriedade,
Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes. E hoje em dia, as ciências modernas, em especial a própria ciência da musicoterapia, nos mostra o quanto é importante nós utilizarmos esse instrumental que é a música para extravasar as nossas emoções, os nossos afetos, as realidades reprimidas dentro de nós. E quando mais nós utilizamos a música como instrumento de oração, muito maior é a sua eficácia. Isso que nós cantamos aqui, essa oração que recebeu acordes, que recebeu uma métrica, que foi feita a canção, nos ajuda verdadeiramente a entrar na sintonia com Deus. E nós precisamos, irmãos e irmãs, estar cada vez mais mergulhados em Deus. Você aqui, você em casa, nós precisamos cada vez mais estar mergulhados em Deus. Porque quem não mergulha em Deus, acaba morrendo afogado por tantas outras realidades. Quem não mergulha em Deus acaba afogado muitas vezes pelo ódio, pelo ressentimento, pelas mágoas, pelos vícios, pelos pecados, pelas más tendências, acaba sendo afogado por si mesmo. Por isso que nós precisamos cultivar, queridos irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, esse relacionamento com Deus que é ativo, no qual eu falo com Ele, Ele fala comigo, no qual eu o escuto, no qual Ele me escuta. Gente, muitas vezes a gente se preocupa tanto com tantas formas de terapia que tem o seu lugar e são importantíssimas. Uma terapia com um bom psicólogo, um tratamento com um bom psiquiatra, tem o seu lugar e é importantíssimo. Mas eu desafio você dizendo que não existe terapia melhor do que uma boa oração, na qual você derrama o seu coração e se enche de Deus. Não tem terapia melhor, não desprezando os outros instrumentais, obviamente, mas é tão bom quando você se enche de Deus. E de fato a gente precisa deixar que Deus nos encha, para que nós consigamos, irmãos e irmãs, viver aquilo que Ele nos pede. Hoje nós começaríamos, como o Padre havia anunciado, as 9 semanas de oração pela restauração das famílias. Nós vamos começar a segunda que vem. Mas mesmo assim eu não posso deixar de refletir sobre a realidade que o Evangelho, que a liturgia de hoje nos apresenta, que tem a ver com a nossa vida concreta. E sobretudo com os nossos relacionamentos, de maneira especial com os nossos relacionamentos em família. Do que Jesus está falando hoje, meu irmão e minha irmã, no Evangelho? Jesus está falando sobre os julgamentos. Jesus está falando sobre o ofício de medir os outros. Jesus está falando sobre os preconceitos e sobre tudo. Jesus está falando sobre a ditadura da aparência. Você já percebeu? Preste atenção. Eu lia esses dias atrás o pensamento de um poeta do nosso tempo que dizia a seguinte coisa: que nós vivemos na era da aparência, na qual o contrato do casamento é mais importante do que o amor, na qual o caixão é mais importante que o defunto. Às vezes morreu o ente querido, né? Eu tenho que comprar aquele caixão, né? Tá bonitinho, não é? Aparente, não que isso não seja importante, é um gesto de amor, mas às vezes eu achei interessante o pensamento desse poeta, esse literato brasileiro, que dizia com veemência, ele dizia que nesse tempo, às vezes o contrato do casamento é mais importante que o amor, o caixão é mais importante que o defunto, a roupa é mais importante que o corpo, o culto é mais importante do que Deus, né? Ai, padre, eu gosto tanto de participar da missa, tem gente que é mais tradicional, né? Assim, eu fico assim, e eu vou me ajoelhar diante de Deus. Às vezes a sua mão está assim, mas o seu coração está lá na China. Deus não quer só a sua mão assim, Deus quer que seu coração esteja mergulhado nele. Não a aparência, não estou falando mal, nem contra quem gosta de ter uma piedade externa, mas a maior piedade que Jesus está pedindo é a piedade do coração. Jesus não quer só gestos, Ele não se preocupa com a sua roupa, Ele se preocupa com o seu coração. O que adianta o padre vir com um paramento bonito e falar palavras bonitas, se as palavras bonitas dele não tocarem o seu coração e não tornarem você uma pessoa melhor pela graça do Espírito Santo? Não adianta nada. Certa vez, você já ouviu falar de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes diocesanos? Diz a história que São João Maria Vianney
tinha muita dificuldade na escola, na faculdade. E para ser padre, um dos requisitos é que se estude. O padre estuda bastante, não é, para chegar a ser padre. Faz 2 faculdades, estuda as outras línguas. E São João Maria Vianney tinha dificuldade. Ele ia estudar latim, saía latindo. A única coisa que ele conseguia falar em latim. E tinha dificuldade, e quase que ele não foi ordenado na época. Pelo que diz a história, o bispo dele teve que dar uma autorização. Não, ele tem dificuldade aqui, o que falta aqui, sobra aqui. Sobrava no coração. São João Maria Vianney era um homem de oração. São João Maria Vianney era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele é chamado de cura d'Ars, porque ele foi o cura, o pároco de uma cidade pequenininha na França chamada Ars. E ele não tinha um discurso eloquente, ele não falava de maneira cosmogônica, ele era muito simples, mas ele tinha intimidade com Deus. E diz a história que naquela cidadezinha dele começou a vir pessoas de outras cidades para ouvir o que São João Maria Vianney tinha para falar, para se confessar com ele, e de repente começaram a vir caravanas, e começaram a vir ônibus, e aquela cidade se encheu por causa daquele homem simples. Aí um dia, um dos padres mais inteligentes da região lá na França, foi lá na paróquia do padre São João Maria Vianney. Era um dia de festa, sabe aquele dia que tem várias missas na paróquia? E ele foi e celebrou uma missa, sem olhar nada, nenhum livro, nada, citou um monte de coisa e falou aquele discurso lindo, que é bonito também, tem o seu lugar, não é? A cultura, o estudo, enriquecem, enobrecem a alma. E todo mundo aplaudiu. Aí depois veio São João Maria Vianney, na sua simplicidade, celebrou a Eucaristia. Ninguém aplaudiu, mas acabou a missa. A fila do confessionário estava dobrando 2 esquinas. Aí esse padre muito inteligente falou assim: olha, todo mundo achou bonito o que eu falei, mas apenas a sua palavra mudou o coração desse povo, porque eles estão querendo se confessar e mudar de vida para ficar mais parecidos com Jesus. Ou seja, a eficácia não estava somente na beleza estética formal do que se falava, mas na vivência, na vida que tinha naquilo que era dito, como no caso de São João Maria Vianney. Gente, e a maior tentação do nosso tempo, me perdoe a palavra, é vivermos de maneira somente exterior. Como eu te disse, em muitos lugares as pessoas se preocupam mais do que com a roupa do que com o corpo. E se gasta. Ai, padre, comprei um vestido de 5 mil. Minha filha, se você não segurar a boquinha, não adianta você investir 5 mil. Não é? Estou fazendo uma analogia. Não só nisso. Você não cuida do corpo. Não estou falando só de maneira estética, não. Mas se gasta tanto na exterioridade, mas não se cuida do corpo. Não estou falando só cuidar no sentido estético, no sentido de ter saúde, de comer coisas saudáveis, de tentar ter uma vida mais saudável também. Às vezes a gente não se preocupa com isso, a gente só se preocupa com o externo. É importante você estar bem por fora, mas você também precisa cuidar do corpo. É importante o defunto ter um caixão bonito, mas o mais importante é o que aquele defunto representou na sua vida. Ditadura da instantaneidade e da aparência. A gente vai se prendendo na aparência e julgando sobretudo pela aparência. Olha o que Jesus disse no Evangelho: cuidado, porque você corre o risco de ver o cisco que está no olho do outro e não ver a trave que está no seu. E trave, nós estamos na época de Copa do Mundo, mas Jesus não estava falando de uma trave que é o gol, não, viu? Trave era um pedacinho de pau, como se fosse um pedacinho maior de pau, muito maior que um cisco. Jesus estava falando, cuidado com a hipocrisia. Gente, se você for fazer um estudo sério, sistemático do Evangelho, você vai perceber que nenhum pecado Jesus condenou tanto como a hipocrisia. Chegou o ladrão diante de Jesus, que era Mateus. Mateus era um publicano, era um ladrão. O que Jesus disse? Vem e segue-me. Chegavam as prostitutas diante de Jesus. O que Jesus dizia? Tua fé te salvou. Deixa essa vida e vem comigo, eu te amo. Chegavam os fariseus hipócritas. O que Jesus dizia? Raça de víboras. Olha só.
Olha só o nome, olha o adjetivo que Jesus usava para se dirigir a essas pessoas. Raça de víboras. Às vezes a gente tem essa ideia de que Jesus é tão manso, né, tão doce, e ele é doce mesmo. Mas o Evangelho mostra atitudes severas ao extremo de Jesus, principalmente com pessoas hipócritas. E o que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que vive da aparência. É uma pessoa que julga pela aparência. É uma pessoa que compra o livro pela capa. Quantas decepções você e eu já não tivemos por comprar livro pela capa, né? E as editoras no Brasil sabem que os brasileiros gostam tanto de ler, que faz aqueles livros ilustrados. Tem editora que chama a gente de Mobral mesmo. Desculpa a expressão, acho que a gente é burro. Um monte de figura. Ah, pai, eu gostei tanto daquele livro, você leu? Não, tinha uns desenhos bonitos. Eu me identifiquei, só se tinha algum jumentinho desenhado. É lógico. Às vezes a gente vai comprando um livro pela capa, é preciso ler, o que esse livro está falando. Tem tanto livro que Deus coloca na sua vida, livro humano, pessoas, que tem a capa até feia, mas que tem um conteúdo lindo, que Deus quer abençoar você através dessa pessoa, mas muitas vezes eu e você paramos na capa. Eu não gostei daquela pessoa. Por quê? Não sei. Padre, por que eu não gosto dos outros? Dá vontade de falar, porque você é tonto. Você não sabe por que você não gosta? O que Jesus está falando no Evangelho? Cuidado com a hipocrisia. No fundo, Jesus está dizendo, o que você mais não gosta no outro é um reflexo da fraqueza que você tem, que você carrega consigo, que você porta, que você traz no coração. O que mais a gente condena nos outros, no fundo, a gente também tem no coração. O que Jesus está dizendo? Não tenha uma lente de aumento para ver os defeitos dos outros. Às vezes a gente tem uma lente de aumento para ver o defeito do outro e temos miopia para enxergar os nossos, né? Uma miopia, o remédio para miopia você sabe qual que é, né? Miopia, 1000 torneiras, né? Já ouviu essa? Um mineiro que me ensinou, o remédio para miopias é 1000 torneiras, não é? O povo de Minas que me ensina esses ditados. Às vezes você enxerga com miopia, com astigmatismo, com distorção, seu próprio pecado, a sua própria fragilidade. Mas o do outro sempre tem uma lente de aumento. No fundo, sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava pegando no pé daquelas pessoas justiceiras que gostam de combater o mal. Você conhece alguma pessoa assim? O Papa Francisco disse hoje de manhã na homilia: quem julga é um perdedor e será um alvo da sua própria falta de misericórdia, porque será julgado por Deus. Quem condena o irmão e não o ama, atrai sobre si a condenação. No fundo, Jesus estava dizendo: olha, você que gosta de combater o mal, porque tem pessoas que gostam de combater o mal, mas elas gostam de combater o mal no outro, né? Não em si. Eu gosto de combater o mal. Não, porque não pode. Aquele fulano lá tem tal defeito. Jesus está dizendo, quando você quiser combater o mal, combata primeiro o mal que está dentro de você. Não tenha lente de aumento para ver o mal que está no outro. E miopia para enxergar, astigmatismo, distorção visual para enxergar o mal que está em você. O primeiro mal que precisa ser combatido é o mal que está dentro de nós. Mas às vezes a gente vai parando na aparência, e principalmente dentro de casa. A gente vai querendo mudar o mundo. Já percebeu que todo mundo tem um dia de revolucionário, né? Tem dia que você acorda achando que você é o Che Guevara. Não, eu vou mudar, porque meu filho não pode ser assim, porque minha esposa não pode ser assim, porque meu irmão ele é assim, ou porque fulano é muito agitado, ou porque fulano é muito devagar. Você já percebeu? Eu acredito que a maior prova de sabedoria reside na pessoa que sabe integrar as diferenças, né? Porque ninguém é igual a ninguém dentro de uma família. Você que tem irmão, você sabe disso. Um já acorda assim: o que nós vamos fazer? O outro acorda: bom dia, câmera lenta. O outro acorda com fome, o outro não come de manhã. O outro fala demais, o outro não fala nada. Não é assim?
eu acho que a maior prova de sabedoria é saber integrar a diferença e respeitar cada um na sua verdade, não é? Eu não gosto do fulano porque fulano é muito acelerado, eu não gosto do fulano porque fulano é muito devagar. A sabedoria consiste na perfeita integração das diferenças. O outro não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas eu amo, eu aceito. Ele não precisa ser uma cópia de mim para ser bom. Ou será que é só eu que sou o modelo da perfeição universal, não é? Mas às vezes a gente vai esbarrando nessas coisas. Acorda com o espírito de Che Guevara, querendo transformar tudo, querendo mudar todo mundo. Jesus está dizendo, mude em primeiro lugar a você mesmo. Esses dias eu coloquei uma frase na internet, no Facebook, se eu não me engano, que dizia assim: ontem eu era inteligente, eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. A inteligência faz a gente querer mudar a estrutura. A sabedoria faz com que a gente mude o nosso coração. Porque como dizia Sêneca, o grande filósofo grego, não lembro se grego ou latino, agora fugiu, ele dizia que o caminho do conhecimento, do aprendizado, ele se dá muito mais através dos olhos do que dos ouvidos. Porque longo e difícil é o aprendizado através de normas, através de palavras. E rápido e eficaz é o aprendizado através de exemplos. Quer ensinar o teu filho a não fumar? Não fume nunca. Quer ensinar o teu filho a amar? Ame. Quer ensinar o seu filho a ser cristão? Não enche a cabeça dele, vá à missa. O maior evangelho que você pode expressar para aqueles que estão na sua casa é o seu testemunho diário. E isso é fácil? Claro que não. É muito mais fácil você vencer uma guerra e matar um exército do que você matar o homem velho, a mulher velha que está em você e todos os dias acorda com você. Por isso que cada manhã a gente tem que dizer, bom dia Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje, como o Monsenhor Jonas Abib nos ensina na Canção Nova, o Dunga também fala tanto. Bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque a cada manhã o homem velho aqui é sinônimo desse ser humano que tem essa tendência ao mal, ao egoísmo, ao julgamento, à condenação. Porque a cada manhã o homem velho e a mulher velha estão te dizendo, bom dia, como que é seu nome? Que coragem, hein? Como que é seu nome? Esse nome aí, todo dia o homem velho, a mulher velha está dizendo, Adriano, Padre Adriano Zandoná, bom dia. Por isso que você tem que dizer, bom dia Espírito Santo, ou seja, socorro Espírito Santo, salva-me de mim mesmo, salva-me das más tendências que eu trago no meu coração. Porque se nós nos deixarmos guiar somente por nós mesmos, nós vamos julgar, nós vamos condenar, nós vamos querer ser os revolucionários que combatem o mal no mundo, mas que não combatem o mal no mundo do próprio coração. O mal no mundo acaba quando eu venço o mal que está no meu mundo. Às vezes nós somos, como eu dizia, revolucionários, temos essa ideologia de querer mudar tudo. Mas filho, filha, você muda tudo quando você muda o tudo que está dentro de você. Sobretudo através do amor. Ninguém transforma uma outra pessoa através da pancada. Por isso que eu não acredito numa educação que se paute somente em puxão de orelha, em grito. Eu fico preocupado, eu como padre, como evangelizador, eu fico preocupado. Eu contei aqui uma vez, que uma vez um rapaz escreveu assim para mim na internet. Ai padre, vocês padres novos, vocês falam muito de Jesus, vocês falam muito do Espírito Santo, vocês falam de maneira muito adocicada. Eu tenho saudade daquele tempo que os padres brigavam e gritavam e falavam do pecado. Você acostumou a ser uma mulher de malandro, né? Só vai funcionar enquanto tiver alguém te batendo. Será que você não consegue ter a sua consciência formada para você escolher o que é certo, sem precisar alguém ficar gritando no seu ouvido, que nem se você fosse uma marionete? Às vezes a gente não aprende a pensar. Tem que ter um padre lá com a cara fechada, com um beiço, te apontando o dedo e falando para você, larga o pecado. Será que você já não entendeu que o pecado é ruim? Será que você já não entendeu que o ódio te mata? Será que você já não entendeu que o perdão, que o amor é o caminho mais curto para a felicidade que Deus quer te dar?
Ou será que vai ter que ter sempre alguém te batendo e puxando a tua orelha? Você viu a primeira leitura? Que trágica essa primeira leitura. O povo da Samaria, que era o povo de Israel, se perverteu, caiu na idolatria, não vivia mais como um povo inteiro, único, íntegro do Senhor. E o que aconteceu? Toda escolha tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Eles romperam a aliança que eles tinham feito com Deus. E a consequência do rompimento dessa relação de amor só pode ser o desamor, a ruína. O rei Salmanasar da Síria marchou contra Samaria, contra Israel, e os deportou para a Síria. Gente, mas sabe o que é duro? Que aquele povo foi deportado, mas eles não pereceram por falta de conhecimento, não. Eles pereceram por dureza de coração. Porque eles acharam que o ponto de vista deles era o melhor, porque eles não quiseram amar, eles não quiseram obedecer à lei de Deus. Porque a primeira leitura diz, Deus disse, eu enviei meus profetas. O termo é até engraçado, não é? Eu enviei videntes, ou seja, aqueles que previam a minha vontade. Esse termo hoje em dia tem até uma conotação pejorativa. Mas Deus está dizendo, olha, eu enviei os meus profetas, os meus servos para ensinarem vocês. E vocês escolheram o mal. Então hoje vocês estão colhendo o fruto das escolhas de vocês. Aquele povo não se deixou formar na consciência. E o pior erro é aquele que a gente comete com consciência, sabendo que está fazendo errado, mesmo tendo recebido o alerta, a advertência anterior. Hoje Jesus está falando para mim e para você, o que é que Ele espera de nós? Jesus não espera só longas orações, Jesus espera o nosso amor concreto, sobretudo dentro da nossa casa, com os nossos. Jesus espera essa suspensão dos juízos. Rubem Alves tem escrito um artigo no qual ele fala que a gente só aprende quando a gente aprende a desaprender. Você só aprende algo que está num livro, que está num conteúdo, quando você aprende a desaprender aquilo que você acha que já sabia sobre aquilo. Ou seja, você só aprende algo quando você lê sem preconceito. Porque quando você já tem todos aqueles preconceitos estabelecidos, aquilo que você acha, aquilo que te falaram, aquilo que você vê dos erros do outro, quando você lê o coração daquele que convive com você com preconceito, você não consegue aprender a essência que está no coração dela. Porque por mais que as pessoas que convivam com você tenham defeitos, elas não são os defeitos que elas têm. Os defeitos das pessoas da sua casa, da sua família, não definem essas pessoas. Os seus defeitos, os seus vícios, os seus erros na vida, filho, filha, eles não te definem. Você é muito mais do que os seus erros. E aqueles que convivem com você, que trabalham com você, que moram com você, são muito mais também do que os defeitos que neles você contempla. É preciso aprender a aprender desaprendendo, ou seja, se desfazendo dos rótulos que você tem acerca daquela pessoa, se desfazendo das decepções, dos preconceitos. Eu sei que não é fácil, por isso que a gente tem que invocar o Espírito Santo, invocar o nome do Senhor, para que Ele suspenda esses juízos de preconceito que a gente tem com relação ao outro e consiga amar cada dia de novo. Ama de verdade não é aquele que conquista várias pessoas, não, mas é aquele que conquista uma pessoa várias vezes. É aquele que tem a coragem de amar cada dia de novo, de lutar para acreditar no irmão, na irmã, na mãe, no pai, cada dia de novo. É aquele que tem a coragem de reacreditar, né? Porque acreditar é até fácil, o desafio é reacreditar. Você sabe que aquele seu irmão, que aquela sua irmã, já estou falando de família, né? Falei que não ia começar hoje as nossas 9 semanas de oração, mas não resisti, já estou introduzindo. Não tem jeito, o Evangelho pede isso. Mas o desafio maior não é acreditar, é reacreditar. Você sabe que aquele fulano tem aquele defeito, aquele vício. Você sabe que ele vai te decepcionar, que ele pode te decepcionar. Mas a virtude está aí, em cada dia lutar para conquistar, para Deus em primeiro lugar, essa pessoa novamente. Reacreditando, dando uma nova chance, tentando aprender, ler o coração dela, libertando-se dos preconceitos, dos julgamentos,
não se tornando escravo da aparência, não julgando pela aparência. Os menores frascos, né, os baixinhos gostam de falar isso, escondem os melhores perfumes, né? E os frascos mais aparentemente deteriorados também escondem, aliás, perfumes muito especiais para a sua vida. Não pare nas aparências, nos julgamentos. Ame, busque força em Deus para amar, e assim consequentemente você vai construir relacionamentos mais felizes, uma família mais feliz, interações mais maduras na sua vida. Porque não existe amor sem conjugar o verbo decepção, porque quem ama se decepciona, mas também não existe amor sem conjugar o verbo reacreditar, recomeçar, todos os dias. Você acredita nisso? Você quer ser inteligente ou sábio? Ah, tá esperto. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser inteligente ou sábio? O inteligente quer mudar o mundo. O sábio sabe que precisa mudar, em primeiro lugar, a si mesmo. Que todo mundo vai mudar. Vamos ficar em pé? E vamos cantar isso mais uma vez, com os braços erguidos. De fato, nós precisamos invocar o nome do Senhor, né? Que é muito bonito, é muito poético falar sobre esse amor, sobre a suspensão dos preconceitos, sobre o reacreditar nas pessoas, mas no dia a dia não é fácil, não é? Você que convive com aquela pessoa cascuda, ou você que é uma pessoa cascuda, né? Cheio de não me toques, né? Às vezes nós somos pessoas tão difíceis, né? Ai, para Deus, sou uma pessoa boa, até que não pise no meu calo. Mas você tem calo até na sobrancelha, tudo que te faz te dói, né? Você é uma pessoa boa até que não existe esse até. Que o seu coração, que o meu coração se expanda à estatura do Cristo, para que nós amemos, acreditemos e demos o nosso melhor por aqueles que compõem a nossa vida. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, cantemos juntos. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, com os braços bem erguidos, o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Despoja o seu coração cantando na presença do Senhor. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Canta com todo o seu vigor, manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Neste lugar. Manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Santo sobre nós nessa noite, com seus braços erguidos, filho, filha, solta a sua voz e peça agora a força do Espírito Santo sobre você. Você aqui, você em casa, peça agora que o Espírito Santo te batize. Peça agora que o Espírito Santo te dê a graça de superar, de vencer os traumas, as decepções, os preconceitos, os conceitos pré-concebidos. Sim, Espírito Santo, vem agora sobre mim, sobre todos nós que estamos aqui, sobre aqueles que nos acompanham pela TV. Batiza-nos agora, Espírito Santo, encha-nos, cura o nosso coração das mágoas, das decepções,
Vem Espírito Santo de Deus, cura-nos do desgaste no exercício do amor, que nós não tenhamos medo de reacreditar nos nossos familiares, naqueles que compõem a nossa vida, que nós os amemos sem julgar, sem condenar, que nós não sejamos hipócritas, Espírito Santo, que nós não vivamos preocupados apenas com a aparência. Vem Espírito Santo, batiza-nos agora no teu amor e reacende em nós a coragem de amar, de perdoar, de continuar construindo relacionamentos pautados no amor de Deus dentro da nossa família. Cura-nos da decepção que nos estaciona. Sim, muitas vezes nós temos razão de termos um preconceito, mas é uma razão humana. Nós queremos amar como Deus, pensar como o Senhor Jesus, como o Senhor nos ensinou no Evangelho. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo, transforma agora a nossa mentalidade. Sim, transforma a nossa forma de pensar, os nossos conceitos, banha a nossa mente. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, encha o nosso coração, que ninguém saia desta igreja, que ninguém desligue essa TV sem ser batizado por Ti, Espírito Santo, sem ser renovado na disposição para amar. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, enche o nosso coração, transforma o templo da nossa história. O Evangelho diz que os olhos são a lâmpada da alma, purifica a nossa visão, para que nós enxerguemos as pessoas sem julgar, sem condenar, sem ficarmos presos na aparência com julgamentos hipócritas. Renova, Espírito Santo, a nossa disposição para amar, para perdoar, para reacreditar. Renova a nossa paciência e dai-nos a sabedoria que nos ensina a buscar transformar em primeiro lugar o nosso coração, os nossos conceitos, o nosso mundo interior, para depois tentar mudar as pessoas. Vem Espírito Santo, enche esse lugar. Peça com fé, filho ou filha, peça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Vem Espírito Santo sobre nós. Nós temos sede. Encha o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e que nós amemos sem desistir, que nós conjuguemos cotidianamente e constantemente nas nossas histórias, na vida da nossa família, o verbo perdoar, amar, que nós amemos primeiro, que nós demos o primeiro passo. Manifesta-se o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Solta a voz. Manifesta, Senhor, o teu poder. Somente no teu poder, Senhor, conseguiremos amar, superar os julgamentos, as condenações, a hipocrisia. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Nós te agradecemos, Senhor, porque é o teu Espírito Santo quem expande os limites do nosso coração, do nosso olhar, e nos dá uma nova capacidade de amar. Amém.